Nação, e olha só, o Neto rasgou o verbo hoje após o Tite recusar a proposta do Corinthians. Exatamente, o Corinthians fez uma proposta para tentar a contratação e aí deu tudo errado. O Tite recusou a proposta, dizendo que era por causa da saúde dele. E, meus amigos, o Neto falou até sobre o Flamengo, dizendo que foi um erro do Tite ter ido treinar o Flamengo, deveria ter ido para o Corinthians. Vamos juntos aqui analisar o que aconteceu, o que o Neto desabafando falou. Chega aqui naquela moral deixando seu like, se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, se inscreva, ative o sino das notificações. Aqui sempre vamos trazer o melhor do futebol para vocês. Créditos, canal Os Donos da Bola, link na descrição, bora. Vamos ver o que o Neto falou aí. Internacional que ele foi mandar embora. Alguém julgou ele? Por que a gente julga ele? O Tite, olha a pergunta para vocês. Por que a gente julga ele? Ah, mas ele seria importante. Cara, seria importante para ele. Mas do Mano ninguém fala nada, né? Não é muito louco? Do Fernando Diniz, que foi um dos piores treinadores da seleção brasileira. E sabe quantos jogos o Fernando Diniz ganhou em brasileiro? Em 2 anos, acho. 4 jogos. Acho que 4 a 5 nesse... Essa estatística eu não sabia. Não, é impressionante. Mas aí o Fernando Diniz, daqui a pouco, alguém vai botar o Fernando Diniz para ir pro Corinthians. Mas a gente não julga ele. Agora o Tite a gente julga em relação ao Corinthians. Por que eu estou dizendo isso? O cara é campeão do mundo. Bota aqui o histórico do Tite. O cara é campeão do mundo, o cara é campeão da Libertadores, ele é bicampeão brasileiro, ele é campeão da Super Recopa. Cara, ele é campeão, vocês não têm a arte aí, fazendo um favor? Pega a arte aí, bota aí. De ontem. 378 jogos, eu acho que 72 derrotas, acho que uma pancada de vitória. 500 e poucos gols marcados. 526 gols marcados, acho que tem poucos gols sofridos. A gente julga ele no Corinthians, mas o Mano ninguém julga. Não é muito louco? Tá aí, ó. Não é muito louco? Aí o Mano, vamos lá, o Tite teve as mesmas oportunidades que o Mano Menezes? Depois que saiu da seleção, só foi pro Flamengo. Só foi pro Flamengo e tá parado até então. E tá parado até hoje. É. Olha o Mano. Fluminense foi mandado embora. Internacional foi mandado embora. Corinthians foi mandado embora. Bahia, né? Bahia foi mandado embora. Palmeiras, rapidinho. Palmeiras, rapidinho, foi mandado embora. Ele foi mandado... Sabe aonde ele treina hoje? O Grêmio. Campeão do mundo, um dos grandes times do país. Ele foi pra cima, ele só cai pra cima. Ele só cai pra cima. Fernando Diniz foi pro Cruzeiro. O que aconteceu com ele? Nada. Absolutamente nada. Aí o Thiago Carpini saiu do... São Paulo. Aonde ele foi? Tá no Por Vitória. O que ele fez? Não deixou o time cair, brigando. Eduardo Batista, fazendo isso. O Carille. Pra mim, sinceramente, eu não contrataria o Dorival Júnior. Se fosse o diretor, o CEO, eu contrataria o Carille. O Carille tem tudo a ver com o Corinthians nesse sentido. O Carille sabe organizar uma defesa que o Corinthians não consegue organizar. Pra mim, eu levaria o Carille. Souza, o que pensar do Tite? E aí, meu irmão? Para mim era o nome ideal, até pelo histórico que ele tem pelo clube. Eu acho que você trabalhar em certos clubes, você precisa ter conhecimento do clube que você está chegando. Não adianta você estar trazendo alguns tipos de treinadores para poder fazer teste. O Corinthians, já sempre falei isso. Corinthians e time grande não é lugar para melhorar ninguém ou para fazer teste, né? Para fazer experiência. Você falou isso, né? Para fazer experiência. Qual que é a frase sua, Veloso? O clube grande não pode ficar recuperando jogador. Exatamente. O Santos tem que recuperar o Neymar. O Palmeiras recuperou o Paulinho. O Santos recuperou o Zé Rafael. O clube grande não é pra fazer isso, não, cara. Outro nome seria, eu também iria de Carille também, porque é um cara que, tem títulos no clube, é da base, conhece bem todas as áreas do clube. É um cara que tem história, né? O cara tem 3 paulistas e 1 brasileiro, velho. Infelizmente ele é mal visto mesmo, porque sempre Por que fala isso aí? O que vocês entendem disso? Retranqueiro, essa é a fama dele. E o Tite, não é? Mas é a fama do cara. O Abel não é? Mas eu já falei isso aqui. Não é muito o Zubeldia, quando foi fechadinho, era estratégia. O Abel também. Não mas... Agora, o Carille é sempre retranqueiro. Pra mim, é pejorativo. Qual é a grande... É pejorativo. Qual é a grande força do Abel pra mim? É o que ele marca, irmão. Ele marca. É o que ele corre, truta. Marca. Então tem que ver, tem que ter perfil.
clube tem que ter perfil e quem o Fabinho for atrás, contratar, tem que ver se tem perfil pro clube. Porque daqui a pouco vai continuar errando, vai ficar trazendo um monte de treinador e vai ficar igual o Santos. Trouxe 9 já, 9 ou 11. E não existe. Você tem que contratar alguém que dê sequência no trabalho, que você tenha convicção disso. Porque o que falta às vezes... Vou dizer uma coisa pra você que você tá perfeito na sua análise. Você pega o Carille, qualquer jogo que ele perca no Vasco, a torcida vai a ele, xinga. Já balança. Ele já balança. Já balança. Então, você tem que mudar o seu perfil. Se ganhar, balança. Se ganhar, os caras já pegam no já pé. balança. Então, o Carille seria um grande nome pra mim no Corinthians, mais que o Dorival Júnior. Pra mim também. Pra mim seria, porque o cara que já conhece o clube, cara. O cara que for trabalhar no Corinthians, eu não tive a oportunidade de jogar no E sabe por que eu falo isso também, Souza? Porque defensivamente ele ajeita a defesa, irmão. Ele é bom. E é o que mais precisa o Corinthians. Hoje é o que mais precisa no Corinthians. Claro, né? Que o treinador que chegar no Corinthians vai querer trazer alguns jogadores, outro lateral esquerdo, mais um zagueiro. Não sei, o treinador que chegar vai analisar. Mas eu iria atrás de um treinador que já conhece o clube. O resto é fazer experiência. O Dorival... Mas que seja bom, né? O Dorival não pode ser também... O Dorival tem ajeitado. O Dorival tem... Só que aí, só que tem uma coisa que o Dorival Júnior hoje, ele ajeitou o Ceará, Ajeitou São Paulo. ajeitou o São Paulo e ajeitou o Flamengo. Ele saiu do Ceará, Mesmo na seleção, acho que ele tem 2 derrotas só. 2 derrotas só. O time do Flamengo... É que ele entrou no caminho da seleção, né? Esse time do Flamengo campeão... Quer sair da seleção, tava lá até hoje. Esse time do Flamengo campeão, quem iniciou esse time foi ele. Aí ele sai pro Ceará, escorraçado do Flamengo. Não foi o contrário. Não, o contrário. Não, aí depois ele volta. Não. Volta. Ceará, e saiu do Ceará foi o Flamengo. Não, ele sai do Flamengo primeiro. Não do Flamengo pro Ceará, ele sai do Ceará pro Flamengo. Ceará pro Flamengo. Isso, mas ele inicia aquele trabalho no Flamengo. Ele inicia, aí depois passa por outros clubes, vai pro Ceará. Aí depois precisa de alguém para ajeitar o clube, quem chama? Ele. Dorival, verdade. São Paulo também foi assim. É verdade. Aí depois ele volta pro Flamengo, é um cara que tem feito o trabalho, tem sido campeão, aonde tem Eu acho que são os 2 nomes do Fabinho Soldado, Dorival Júnior e Carille. É o que eu sei, tá bom? Pra você, meu querido Quesada, monstro sagrado, um dos maiores jornalistas desse país e que quando toca a bola com a gente, Nossa, quebra, hein? Ele quebra. Ô Netão, craque Neto, poxa, eu queria o Tite no Corinthians, sinceramente. Agora, depois do Tite, Dorival. E o Carille, eu não tinha pensado no Carille, mas ele poderia ser essa segunda opção a partir de agora, já que a primeira acabou, que era o Tite. Na verdade, ele seria a terceira opção, né? O Dorival, eu acho que tem que ir no Dorival. Como a coisa é maluca, né? O São Paulo estava esperando o Dorival, o São Paulo vence o Santos. Então, mas olha só. Segue livre no mercado. Mas olha só que barbaridade isso que a imprensa faz. E quem está no São Paulo, vamos lá, não perca o seu raciocínio. Não, vai. O Casares chegou aqui, falou, olha, Dorival não vem, mesmo que venha, tá? O que isso o presidente tem que fazer, viu, Casares? Belmonte, vocês. Alguma vez vocês viram a diretoria do São Paulo falar, não senhor, ninguém conversou com o Dorival, ninguém quer o Dorival. Cara, e fica naquela, sabe aquele banho-maria? Caiu o Dorival, o treinador. Aí sabe o que nós vamos falar? Nós, a imprensa, olha, o Dorival já estava certo, né? Por isso que ele não foi pro Corinthians. Não é leviano isso? Não é ruim pro Zubeldia? Muito, muito ruim. Não é muito triste isso? E isso é porque o futebol é o meio mais sujo que vocês possam imaginar em qualquer outro segmento. Não tem meio mais sujo que o futebol para mim, Quesada. Agora, se o Zubeldia cai, obviamente que a bola de segurança do São Paulo seria o Dorival. Como a do Corinthians seria o Tite, que era o primeiro nome. O primeiro nome da lista, você tem razão. O primeiro nome da lista sempre foi o Tite. Só que o Tite já disse não há 2, 3 dias aí. Então, mas quem convenceu foi o filho dele. Assim, toda vez que falaram que o Tite disse não foi da boca dele. Pronto, porque ele não faz dar entrevista para ninguém. A verdade, todo mundo sabe que você tem um filho, que ele é auxiliar. Ele tem 32 anos. Ele não quer ficar em casa o dia inteiro. E ele não vai treinar ninguém. Tá esperando o pai se empregar para ele tem que esperar o pai se empregar. Então, onde é o lugar mais fácil para isso que a gente disse no domingo? Corinthians. O filho. Não, o filho. Corinthians. O filho, pai, pô, vamos lá, dá pra ir, papapá. Dá uma força aí. E aí, eles acertaram. Tanto é que ele ia assinar o contrato hoje de manhã.
E à tarde já ia almoçar no CT e à tarde já ia dar treino. Essa é a programação. Só que aí ele teve essa ansiedade e que Deus abençoe ele, que ele possa melhorar. Aí, ó, tem aí o técnico Tite anuncia uma pausa na carreira por tempo determinado para cuidar de sua saúde mental e física. Que Deus abençoe. Pode tirar. Pode tirar. Entendeu? Aí vem a especulação que a gente vai especular, certo? É o Dorival? É o Carille? É o Fernando Diniz? É o Luiz Castro? Não sei, quem mais tem aí na praça? Não tem muita gente, não. Ô, Neto, você falou de especulação e eu vou contar um bastidor rápido para você que eu acho que é legal você opinar sobre isso. Com o Duílio, antes do Duílio sair, o Tite era um dos nomes, lembra? E aí o Tite não topou. Com o Augusto também tentou, quando iniciou lá a trajetória dele no Corinthians, o Mano era o técnico e a informação é que o Tite também não toparia. Bom, ok. Agora, a terceira vez que ele fala nesse curto período não pro Corinthians. Das outras vezes... Vai cantar, hein? Pode pedir música lá no Fantástico. Ela vai cantar. Das outras vezes... Mas peraí, mas se coloca no lugar do Tite. Não, agora... Seja o Tite. Agora sim, dessa vez, eu acho que a justificativa mais que a gente pode entender plausível, dessa. Mais plausível é essa. As outras... Mas só que é o seguinte também, né, Veloso? Ele falou que não ia assumir nenhum time, foi pro Flamengo. Mas ele voltou duas... Não, ele mentiu, né? Tem aí o negócio dele aí? Time, coloca aí, e foi lá pro Flamengo. Pega aí. Pega o que ele falou na primeira vez. Dessa aqui, tá tudo certo. É saúde. Tá tudo certo. Mas só que é o seguinte, o Tite voltou 2 vezes pro Corinthians também. Estando na Arábia. Ele tem 3 passagens pelo Corinthians. Não foi? Essa seria a 4ª. Mas, Neto, o que está rolando de bastidor aí é que a ligação do Tite com a renovação e transparência pode também ter mudado nas últimas horas o pensamento dele de acerto com o Corinthians, tá? É uma informação... É uma especulação, não vamos colocar como informação, uma especulação. A relação dele com a turma do Andrés, tá? Então, mas o que está rolando aí. Para mim isso não é verdade. Para mim isso não é verdade. Por quê? Porque eu não conversei com ninguém. Por que não é verdade? Ele já estava acertado, já ia assinar o contrato hoje. E ele teve ansiedade. A gente não pode colocar isso na conta do Andrés ou na conta da renovação e transparência, sendo que ele já acertou que ele ia apresentar, já sai 7h30 voo, ele ia chegar, almoçar, se apresentar com todo mundo, que mudou o treino. O treino não era hoje de manhã, não era hoje à tarde, o treino era de manhã. E mudou o treino para tarde, por causa dele. Então, se ele já estava tudo certo, estava mesmo. Estava mesmo. Ele ia dar treino hoje à tarde. Aí não é o Andrés. Não é o Andrés. Eu não quero acreditar também. Eu não quero acreditar. Não, mas não é verdade isso. Isso não é verdade. Não é o Andrés. Agora, não foi. Porque ele acertou, pô. O que eu acho... ia se apresentar. Ele acertou e ia se apresentar. Aí ele teve um mal, teve Neto, ansiedade, desculpa, você cara. falou bem, a gente não pode não acreditar nessa coisa da saúde mental. Mas que eu acho muito estranho que aconteça horas antes de um embarque aqui para São Paulo. Desculpa, eu vou discordar. Sabe por que eu vou discordar? Sabe por quê? Quando eu tenho esse tipo quando eu tenho o meu ataque de pânico, a minha crise, eu posso estar na igreja. Eu posso estar fazendo amor com a Sandra. Que é as coisas que eu mais gosto de ir. Na igreja fazer amor com a Sandra. Eu posso estar com o meu filho, que é a coisa que eu mais... As coisas que mais me dá prazer é estar com meus filhos. Eu já tive almoçando. Eu já tive nos momentos de alegria. Mas eu acho que até essa expectativa, essa ansiedade de começar um novo então quer dizer o quê? Que acabou a carreira dele, ele não vai poder trabalhar. Não, mas que acabou a carreira dele, que sabe? Ele teve um problema de ansiedade, agora. Ele vai tratar e vai ser feliz em outro time, ou no próprio Corinthians. Isso não... Você pode ter uma crise de ansiedade você estando com a pessoa que você mais ama. Você pode ter uma crise de ansiedade ganhando da Mega Sena. Eu já vi um amigo meu tendo... eu já tive crise aqui, ó. Eu já tive crise aqui e que ninguém sabe. Eu chego aqui ao vivo, encostei nele aqui, eu gelado. E eu feliz da vida. Às vezes eu tô triste, cara. Eu não queria falar sobre isso porque as pessoas acham que eu sou muito grandão, que eu sou não sei o quê. Tem horas da minha vida que eu tô uma tristeza incrível. O Souza sabe disso. É uma tristeza, mas eu não sei de onde veio a tristeza. Se eu soubesse, eu dava um pontapé na tristeza. Se eu soubesse de onde veio a minha tristeza, que às vezes eu estou triste, não sei o porquê, mas aí eu tenho que combater ela. E ele tem o direito de ter a ansiedade. E não foi por causa de Andrés, não foi por causa de nada. E pode ser que ele tenha isso no avião. Pode ter que ele tenha isso descendo.
E aí ele resolveu com a família não vir, cara. A gente tem que respeitar isso. E seria leviano acreditar que o Tite, que já estava certo, que ia dar o treino hoje à tarde, ele dá uma desculpa dessa. E que tem muita gente que está chamando ele de Judas. E aí cada um que pensa do jeito que quiser. Eu podia dar um cacete do Tite hoje aqui, cara, mas um pau nele. Mas eu não vou fazer isso, porque eu acho desumano isso. E aí a gente tem que entender isso, né? Com certeza. O que vocês pensam? Sim, claro. Não, tem que respeitar, né? O cara teve uma crise como essa, só ele sabe. Tem pessoas que tentam resolver, além claro, do amparo médico, né? Também trabalhando. Mas ele acha que realmente ele não tem, porque você não parou nunca, né? Teve essas crises e continua aqui. Então tem pessoas que trabalhando e junto com isso, tendo acompanhamento médico, vai tocando a vida. O Tite achou melhor não, se afastar, ficar isolado, cuidar da saúde primeiro, para depois dar continuidade ao trabalho no campo, com outro... Sabe por que fica essa dúvida? Por causa disso aqui, ó, coloca aí. Toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar. Depois, agora, eu não botou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem, sem palavras e tal, que não vai ter. Não tem, é um ano que ele tem, eu preciso ver meu irmão, minha irmã, eu preciso ver meu sogro, minha sogra, eu preciso dar uma respirada, eu sei o quanto é legal, mas eu sei o quanto é pressionante também. Não, tem mais aí, vocês pegaram só essa parte? Tem mais. Aí vem isso aí, e aí vem, no dia que o cara vai apresentar, no dia que ele ia assinar o contrato, aí ele dá a crise de ansiedade. Souza, porque as pessoas estão julgando em relação a isso. Todo mundo erra, todo mundo diz uma coisa às vezes e que não está certo. Não estou falando que ele está certo, que a opinião dele, o que ele fez, né? Que ele falou que não ia e acabou indo pro Flamengo. Mas todo mundo tem o direito de errar, todo mundo erra. Agora, a tendência da gente como ser humano é estar apontando o dedo na cara e julgando por erros passados. Não, cara, eu não acredito nisso. Eu acredito que hoje em dia é pressionado mesmo, a gente condiciona muito as coisas ao valor, ao salário, e a gente esquece que por trás do Tite, treinador, existe um ser humano, existe um pai de família, que às vezes não é o dinheiro. Você sabe, você falou aqui agora, que às vezes quem te olha aqui acha que você não tem problema e às vezes você está triste, você está gritando aqui, todo mundo achando que está feliz, mas no seu secreto você sabe o que você está passando, então ninguém sabe. Então tem que acreditar, gente. Se a gente não acreditar na palavra do Tite, no problema que ele está falando, que está passando, aí a gente precisa rever o nosso conceito. Quesada? Bom, Tite... Isso, né? Tite ao lado, né? Esquece o Tite agora. O Corinthians é muito maior do que o Tite, é uma instituição, precisa de um técnico, precisa correr contra o tempo. Tem jogo já quinta-feira contra o Racing na Sul-Americana. Tem o jogo mais difícil do ano, que é contra o Flamengo no Maracanã. Tem que organizar para não tomar uma paulada lá. Então, Tite, valeu, obrigado, vai cuidar da saúde. Não, lógico. E precisa trabalhar rápido para trazer esse treinador. É porque a gente está discutindo uma coisa que o Cascão falou aqui para mim agora, que eu nem tinha percebido isso. Nação, a explicação é de que o Tite teve uma crise de ansiedade antes dele vir pro Corinthians, né? Cara, olhando assim a situação é o seguinte, pra quem já passou por isso, é muito difícil. É assustador pra muita gente. Se você já teve uma crise de ansiedade, até escreve aí nos comentários aí. Porque tem gente que não entende, tem gente que acha que é frescura, que... Cara, isso é algo muito sério mesmo. Eu já tive amigos já que do meu lado sofreu uma crise de ansiedade, desenvolveu uma crise do pânico. E é muito complicado isso aí. Complicado mesmo. De ver a pessoa sofrer. Vamos ver, tomara que o Tite, se isso aconteceu mesmo com o Tite, que o Tite se recupere, que reconstrua a sua saúde, né? A gente até torce para que isso venha acontecer. O Neto falou até sobre isso, né? Foi até um papo interessante aí do Neto falando que ele mesmo assumiu que tem essa crise do pânico. Cara, complicado. Mas é isso daí. Vamos ver o que vai acontecer. E aí, quem será o novo técnico do Corinthians? O negócio tá difícil. Vamos ver, acho que vai acabar sendo o Dorival. Vamos ver. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. É assim que a gente tiver mais informações, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.